Começou! Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Malboro e estou aqui com a Ellie. Salve, aqui é o Ed. E hoje nós vamos comentar a respeito do Peter Jordan. O vídeo tem duas partes, onde eu elogio e comento o acerto do argumento dele em relação a essa questão da Bella Ramsey. E também tem a segunda parte, onde eu critico e refuto os pontos errôneos do Peter. E para apoiar vocês e vocês nos apoiarem, ajudar vocês nesse processo intelectual, nós temos a nossa plataforma com diversos e-books comentados, tá? Os nossos e-books estão aí na descrição, mas se você não quiser ler, você pode ouvi-los comentados na nossa plataforma, mas você também pode comprá-los aí na descrição, custa R$10 cada um. Temos também o nosso livro Anti-Woke, inclusive nós temos um curso do Anti-Woke aqui e vários outros cursos, são 7 cursos ao total. Esse mês vamos tentar adicionar mais 2 cursos, um desses cursos aqui, se eu não me engano, o do livre-arbítrio ou o outro aqui, custa R$7.000. Tem vários cursos aqui que vocês podem desfrutar à vontade, não só de cursos de diversos assuntos, mas também de conteúdos de entretenimento, tá? No mais, 5 passos para vocês aderirem ao vídeo e terem a experiência catarse máxima, fone de ouvido, volume no máximo, alt tab, prestar atenção e mão no ovo. Curta, comente, compartilhe e vamos de play. Começar! Sejam todos muito bem-vindos. Hoje aqui vamos estar reagindo ao querido Peter Jordan, do Jordan Peterson. E hoje eu tenho uma maledicta novidade pra vocês. O Peter realmente está certo nessa questão da Bella Ramsey. Você provavelmente já deve estar irritado com o que eu falei, mas eu vou mostrar o porquê. E esse vídeo vai ser um pouco diferente. A primeira parte eu vou falar dos acertos do Peter, na verdade o acerto. E a segunda parte eu vou falar os erros do Peter. Então o vídeo vai começar do meio pro final e depois ele vai do começo para o meio. Espero que vocês se desfrutem, gostem e vamos de play rapidamente. Não existe desculpa pra fazer algo errado. Não tem, cara. Algo errado é errado. E eu falo por mim, galera, que eu nunca vou defender esse tipo de onda em massa contra alguém. E não por ser de direita, não por ser chola, sojado, mas por ser cristão. Eu não acho que seja uma atitude correta. Ainda mais porque há poucos anos atrás a Bella Ramsey estava tocando músicas cristãs no YouTube, ela pregava. Sempre foi uma menina do bem, nunca atacou ninguém. Ah, mas que não sei o que da sexualidade dela. Cara, o que isso tem a ver? A sexualidade dela te dá direito de atacar ela. Papa Francisco. Pope Francis! Embora que ele tá nos Estados Unidos, a chance maior é do Peter ser protestante, mas é nosso irmão separado. Às vezes acontece, né? Não vai falar nada, não? Não. Tu acha que ele é católico? Não. Não parece ser o caso, né? Pode ser, né? Até porque... A casa dele não tem... Sabe uma coisa que eu já observei muito? A casa dele é muito grande. Sabe uma coisa que eu já observei muito? Geralmente o pessoal que é protestante, que tem problema com imagem, geralmente quando o cara é geek, ele tem muito action figure. Muita imagem. Muita. Agora se botar uma imagem... Nossa, e cabo. É isso que tu viu na Parece que transfere, né? Tipo... Bíblia, cara. Ou a Bíblia fala sobre acolher as pessoas. Pensa um pouco. Se você acha que ela se perdeu do caminho cristão, cara, você tem que fazer o possível pra ser a luz na vida dela, não é? Caralho. Toma! Pope Francis! Não parece pra Francisco? Bem-vindo de volta, Bem-vindo. Se ele pegar o papado com 50 anos, os tradicionalistas vão tentar. Papa Peter Jordan. Então, pessoal, nesse sentido, o Peter tá mais que certo, tá? Todos os argumentos que ele usou até esse momento do vídeo são descartáveis para o grande ponto dele que ele elaborou. Agora, que veja, eu sou cristão. Ponto. Acabou. Isso é o lado positivo, inclusive, de ser católico. Porque como você é protestante... Protestante dá pra arrumar... aqui na Bíblia tem aquelas orações pedindo a morte das pessoas. Tem protestante que reza pedindo a morte das pessoas. Salmos e precatórios. Sim. Pedindo... como é o nome dele? Aquele padre... Aquele pastor lá, o Tupiniquim, como é o nome dele? O Tupirandi, rezando pela morte das pessoas, etc. Você, quando é cristão, católico principalmente, nós temos essa benesse que Deus nos deu, que é a Igreja Católica, e que nós podemos afirmar simplesmente, eu sou cristão, eu sou católico. Eu tenho que respeitar essa moça independente do que eu ache. Mas eu vou tentar ser o mais tranquilo aqui nas minhas afirmações, e eu posso dizer o seguinte, um bom protestante, seguindo os 10 mandamentos, sabe que
amar o próximo como a ti mesmo. Nosso Senhor falava, amar o próximo como a ti mesmo. Não somente isso, ele também lavava o pé de mendigo, de quenga, pessoa humilde. Ele andava com quem? Com pessoas que eram prostitutas. Chamou apóstolos que eram um cobrador de imposto. E ele sempre amou essas pessoas e ele foi uma pessoa muito boa com todo mundo. Então, nesse ponto, o Peter matou aqui a coisa. Eu sou cristão. Eu não posso, independentemente do que vocês vão falar, eu não acho isso não está certo. Nosso Senhor disse que isso não está certo. Defender por conta da série do Last of Us. Você o quê? Da série de The Last of Us. Porque essa mulher era atriz lá. A Bella Ramsey. Eu não sabia o nome, pela aparência eu vi que ela era atriz lá do The Last of Us. Inclusive, The Last of Us não é uma série grande cristã, mas... enfim. É porque também ficar tentando achar cristianismo nas coisas, a gente sabe onde ele tá, né? Deus, a gente sabe onde Sim, Cristo a tá. gente sabe onde ele tá. Então, por isso que justamente dessas coisas assim, não são cristãs, a gente tem que ter uma certa tolerância, né, com essas questões. Então, por isso que não faz muito sentido um certo purismo, né, que o pessoal tem com relação a esse Até porque os puritanos já existiram. Isso. Deve. Não dá pra ser purista desse jeito com essas coisas aí tudo, séries, sabe, na Netflix, história de tudo. Meio comercial, vamos botar as coisas lá, tudo que eles quiserem. Ou que tiver demanda pra fazer, né? E assim, até mesmo na visão, uma cosmovisão ateia, por exemplo, uma tentativa, porque não tem como ter cosmovisão, né? Mas até mesmo uma tentativa de visão ateia das coisas, se aquilo a pessoa for tentar emitir posicionamentos bons, muito provavelmente ela vai ter que emitir posicionamentos que um cristão pode muitas vezes pode defender. Sim. Então, por exemplo, não matar o próximo, tratar bem as pessoas, ser uma pessoa amável, humilde, tá ligado? Isso é uma coisa que, como cristão, você pode achar numa série, tá ligado? Essa politização geral que está ocorrendo, e no vídeo passado eu falei sobre a questão dos woke de direita, e o Adanska fez o vídeo. O Jordan Peterson, o Peter Jordan, primeiro Jordan Peterson, depois Peter Jordan, porque primeiro Estados Unidos, depois o Brasil. Ele também analisa essa questão. E as pessoas não sabem uma coisa, eu esqueci de falar no outro vídeo, que o Jordan Peterson conseguiu identificar essa característica antissemita e essa raiva nas minorias, porque ele já escreveu sobre o que é a psique do bigodudo. O que ele fazia, etc. Então, aquele higienismo hitlerista que hoje, no mundo inteiro, está tomando ambos os lados, tanto a direita como a esquerda. Né? O pensamento, digamos assim, bigodista, hoje na política, ele é quase que inescapável dos campos partidários. Por quê? Porque foi o que funcionou. O bigodudo foi muito bem sucedido nas suas ações. Ele dominou a política, ele dominou a Alemanha, ele dominou a porra toda. E ele só perdeu ganhando ainda. Perdeu ganhando. Apesar de não estarmos falando em russo, em alemão, estamos organizados como os alemães, em partidos. Porque o Hitler ele podia não ser um bom... Ele não era um bom estrategista militar, mas ele, na política, ele foi um cara que tomou tudo ali. Coisa muito estranha, né? Muito estranha. Sim. E assim, tem que pensar o seguinte, né? Faz, cara, menos de 100 anos que a Segunda Guerra Mundial iniciou. Não faz 100 anos que deu 1935, se não me engano. Até 2025. Faz 90 anos que, sei lá, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães assumiu o poder da Alemanha. Cara, é muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Não faz muito menos de 100 anos que a Segunda Guerra E o problema não é só que faz pouco tempo. É que faz pouco tempo e funciona no sentido político. Então, o Peter conseguiu analisar isso. E eu sei que você que tá ouvindo, tá tentando achar um motivo pra ter raiva de mim e do Adamska aqui, discordar da gente. Nós não estamos falando que todo mundo que discorda do Peter defende o bigodismo. Não, não é isso. Está no outro vídeo, comentamos sobre isso. Isso não é verdadeiro. Nós estamos elencando condutas viciosas. E condutas viciosas levam ao quê? Levam à perdição. E a perdição no mundo é diversas formas de perdição, mas essa é uma forma de perdição no campo da política.
onde você aprende que você pode subjugar pessoas ao seu bel prazer. Você pode transferir suas raivas e tentar dominar os outros por uma perversão que esses vícios levaram você a ter. Então, só esclarecendo isso aqui, isso é um vício tanto da esquerda como da direita. Por quê? Porque funciona. O Nicolas Ferreira, por exemplo, o pessoal do MBL, quando eles falam, vamos imitar o PT. Por quê? Porque funciona. Eles cresceram, eles elegeram partidos, eles dominaram o Brasil. Então vamos imitar. Se a gente quer dominar o Brasil, vamos copiar. O finado Olavo. Sim, o Olavo falava disso também. Usar os métodos. Sim, então usar os métodos, dominar os espaços. Tudo isso. Por quê? Porque é um jogo político. É um jogo político. Então, o Peter foi muito preciso nessa questão. E eu não tô dizendo que quem chamou a Bella Ramsey de feia é bigodista. Eu não tô dizendo que quem tá dizendo que o Peter tá errado é bigodista. Por favor, não venham com essas falácias. Eu estou estruturando um argumento aqui, que está todo... Estou colocando ele aqui, está no outro vídeo também, que o Jordan Peterson também estrutura. Não é este gordo filho da puta só que tá falando. Não é o Adamska só que tá falando. Nós escrevemos sobre isso. Temos 11 livros falando dessa questão política e dessa dominação burocrática. Que tá aqui no Notebook, tá nos livros na descrição, tá na nossa plataforma. Temos vários conteúdos explicando isso, vários outros temas, mas nós estamos argumentando aqui diretamente. Não corrompa o que nós estamos falando para você se sentir bem. Se for para se sentir bem, pelo menos não fale nada. Sendo muito honesto. Se for para você perverter o que os outros falam, por favor, não fale. Beleza? Você não pode ser as trevas e trabalhar para que ela se afunde. Olha. Não é? Toma. Eu acho que algumas pessoas querem normalizar ser escroto. E não é questão de cercear sua liberdade de expressão, não é isso. É questão de eu também ter liberdade para falar o que eu penso sobre esse movimento desproporcional. Sobre esse monte de homem formado agindo como se fosse adolescente escroto no colégio. Ou eu não tenho direito a ter minha liberdade de expressão também? Tenho direito, não tem? Ah, Peito, mas o ponto nunca foi esse. O ponto sempre foi fidelidade ao personagem. Não. Não, para. Cara, nem vem com essa desculpa fake de que o ponto é fidelidade, porque a Agora é um bagulho sério, pô. Ele tá falando sério do Last of Us. A personagem lá, então da Ellie, ela é lésbica. Tem no The Last of Us 2, lá tem a cena. Não, mas eu acho que não precisa ir tão longe não, cara. Sendo muito honesto. Vamos fazer um exemplo? Se a questão é seguir a fidelidade ao personagem, vamos adotar que sim. Beleza. O motivo é esse. Tá. E se a Bella Ramsey fosse muito gostosa? É sério. E veja, vai se manter. Vocês vão reclamar que não estava sendo condizente com a personagem, mas não estariam chamando ela de feia. Vocês estariam se masturbando se ela estivesse fazendo meio que um fanservice. Não sendo muito apelativo, mas fosse sensual, não tão sensual, mas fosse uma mulher muito bonita e muito gostosa. Diferente da personagem. Fosse muito bonita, muito gostosa. Vocês estariam atraídos sexualmente e não estariam perseguindo e chamando de feia. Então... O pessoal reclama da aparência, muito só porque no The Last of Us, acho que não sei se a série fala do primeiro jogo ou do segundo jogo. Mas a personagem tem 14 anos no primeiro jogo. Não é só. Sim. Assim. Então, se ela fosse muito... Vocês continuariam com o ponto... Veja, o que eu estou solicitando é o seguinte. Se ela fosse muito bonita e muito gostosa, vocês não estariam reclamando e perseguindo ela, mas continuariam com a crítica de não ser covalente com o personagem. Mas não estariam xingando e perseguindo. Tá ligado? Não estaria se tendo essa postura. Estaria tendo outra postura. Então, se o elemento que nós tiramos descaracteriza a conduta, então não é porque o personagem não segue a fidelidade do jogo. Isso tem que ficar denotado. Porque, por exemplo, aquela tia May que botaram no Homem-Aranha. O pessoal reclamou que não era fiel, mas não estava perseguindo ela. O que o pessoal estava falando? Milf, gostosa, pô, não é fiel, que sacanagem e tal. Mas vocês não conseguem, inclusive, chamar de woke. Tá ligado? Mas, assim, consegue dizer o seguinte, ó, não é o fiel ao personagem. Não gostei de não ser fiel ao personagem. Mas não vai perseguir chamando de feio. Tá ligado? E muitas pessoas falam, estão pesquisando no Twitter dele, que é o que o pessoal sempre faz, dizendo, ó, no passado, o Peter xingou a aparência de uma mulher. Zoou a aparência de uma mulher. Certo, mas você tem que entender o seguinte, isso aqui, como ele usou o ponto cristão, eu vou usar o ponto cristão aqui. As pessoas realmente mudam. E veja, o jeito que eu tô falando não é que o Peter mudei e pronto. Não. Nós estamos falando de uma fase do tempo
do Peter, se não me engano, faz um ano e meio, pra hoje. Não foi de ontem para hoje. Foi de 1 ano, 6 meses, 8 meses. E o que isso quer dizer? O Peter é pai. E além de ser pai, ele é cristão. E mesmo que ele fosse pai, cristão e não tivesse mudado de fato, o ponto dele continua verdadeiro. Uma hipocrisia não tira a veracidade do ponto. Ela acusa o outro de não estar sendo fiel à verdade. O que é hipocrisia? Não ser fiel à verdade. Essa que é a hipocrisia. Esse é o problema da hipocrisia. E a hipocrisia só faz sentido, gente, se você for católico, se você for cristão. No cristianismo, a hipocrisia é um argumento. Tanto é que Deus fazia isso. Quando o pessoal ia apedrejar a moça que era prostituta, o que foi que ele falou? Quem de vós aqui não pecou que atire a primeira pedra? Ele usou o quê? Hipocrisia. Qual de vocês aqui não é fiel à verdade? E se forem, então vocês terão que jogar essas pedras em vocês mesmos. Esse é o ponto da hipocrisia. Num mundo sem Deus, a hipocrisia tem relevância zero. Não existe perpetuação, não existe consistência. A noção de consistência não segue para parâmetros morais sem Deus. Sim. Isso é uma coisa que vocês precisam ter em consciência. Então, mesmo que o Peter tenha zoado pessoas no passado, da sua aparência, mesmo que ele tivesse sendo uma pessoa horrível com outras pessoas, o ponto dele é verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Então, foda-se. Você tem que acusar o Peter de não ser fiel à verdade. Mas o que ele tá fazendo é o quê? Tentando ser fiel à verdade. Então, quando uma pessoa tá sendo hipócrita, você tem que apontar a hipocrisia quando ela tá errada com a afirmação verdadeira e não quando ela tá certa com a afirmação verdadeira. Isso é uma inversão que somente um país com baixíssima capacidade cognitiva pode fazer. E assim, ninguém, pelo menos eu, né, na minha perspectiva, não retiro, tipo, o pessoal pode criticar à vontade a série, né? Ah, não gostei da escolha da atriz e tudo, mas tipo... E vamos ser sérios, você pode até criticar Bela Rança de Fé. Não é comigo que você vai ter que prestar conta não, irmão. Sim, não é. Mas, Não é comigo não. mas assim, o tipo de crítica que estão fazendo, pelo que eu tô vendo, não se compara em nada. Por exemplo, o que mais tem de caso é a adaptação cinematográfica de jogos que não são fiéis aos jogos. Tipo, o que mais tem, sei lá, filme do Max Payne, filme do Resident Evil, teve um monte de filme do Resident Evil. Aquela mulher que é o personagem principal não tinha nenhum jogo, cara. Não tinha nada, não tem nada tipo, que remete a ela. Tipo, não tem nada a ver com o jogo, só botaram o nome Resident Evil mesmo. Aí botaram o nome de alguns personagens e tudo, mas não tem nada a ver. Ninguém saiu pra cima da atriz desse jeito. Ninguém. Entendeu? Sim. Ninguém, cara. Pelo amor de Deus. Então, assim, o que precisa ser denotado é isso. Fizemos aqui um levantamento de vários pontos de consistência no sentido de, primeiro, ele está certo nesse ponto que ele está levantando? Sim, ele está certo. Hipocrisia tem como apontar aqui? Não tem. Porque ele está certo. Você aponta hipocrisia quando a pessoa está errada em relação à afirmação dela, em relação à verdade que ela emitiu e que ela percebeu. Não quando ela está do lado da verdade que ela está emitindo. Não tem hipocrisia passada. Isso não existe. É hipocrisia presente. Beleza? Então fiquem com isso na mente. Vamos voltando aqui pro vídeo. Imagina, a namorada da Ellie é muito diferente da do jogo e todo mundo gostou. Inclusive, todo mundo tava dizendo que preferiram essa da série do que a do jogo, simplesmente porque a atriz é mais bonita que a modelo 3D do jogo. É igual quando... falando. Eu ia falar da tia minha. Então, pelo visto, daí é do The Last of Us 2, né, baseado quando ele já é adulta. Que aí tem tá no jogo. Tá na desgraça do jogo, cara. Eu não sei como ele não... Inclusive, na época que lançou The Last of Us 2, o pessoal não gostou. Uma das reclamações foi essa. Tipo, cara, por que botaram isso? Né? Ah, o Joel, que é o personagem principal do jogo, morreu. Não sei mais o quê. Por que fizeram isso? Agora os mesmos que estão querendo ver uma série de um jogo que não gostaram e não gostaram também da série. Mas é que tá, eu entendo isso, tá ligado? O cara que gosta do jogo, o cara que ele quer a fidelidade, tá tudo bem. Ele pode reclamar do jogo. Cara, resolva-se com a empresa, não assista. Porra, deu caralho. Faça o que você puder. Agora, perseguir os atores não vai mudar isso. Quem acha que você reclamando desse tipo de... As pessoas acham que existe... Elas acham que existe algum tipo de função no protesto. Vocês protestarem contra estruturas muito maiores do que vocês não tem efeito nenhum, gente. Nenhum. Vocês não têm poder de nada.
Quando você compra alguma coisa de alguém, o único poder que você tem é do boicote. Ah, Marlboro, mas não funciona, então nada funciona, cara. E assim, o boicote da indústria dos jogos já funcionou muito. Funciona, uma coisa que funcionou, por exemplo, um jogo esses tempos aí que lançou agora, Concord. Sim, funcionou. Funcionou pra caraca. Esse jogo, cara, ficou 8 anos em desenvolvimento, 1 milhão foi, lançou, deixa lá. Só que o problema é o seguinte, condutas de viciante, geram viciados, que geram a não capacidade cognitiva direta. O que isso significa, gente? Uma coisa muito simples. Vocês só não conseguem não consumir. Sim, estão viciados. Vocês só estão viciados. Vocês querem consumir conteúdo, vocês querem consumir pra falar mal. E tá tudo bem. Você consumir pra falar mal. Consuma, fale mal. Tipo, tá tudo bem. Agora, não me venha com um papo de que não surte efeito e que você fazer isso vai dar efeito. Porque se não dá efeito, como é que fica isso? Não dá efeito e você acha que tem alguma coisa que dá efeito e que claramente nunca funcionou. Não vai funcionar agora, nunca funcionou. E o que vai acontecer é o seguinte: as pessoas da empresa vão falar. Vai acontecer o quê? O seguinte: ela vai começar a falar que ela de fato, ó, tem um preconceito na sociedade. Foi aquilo que o Peter falou. Você joga a pessoa pras trevas. Sim, você joga E aí, aleatoriamente, essa moça vai começar a militar. Ela vai começar. Gente, ela vai começar a ler. Ela é atriz. Ela tem muito tempo livre, muito tempo do ano. Ela faz um filme desse, ela ganha dinheiro pra caralho. E os outros dias da vida dela, vocês acham que ela vai fazer o quê? Ela vai ler. Ela vai ler muito. Ela vocês literalmente estão empurrando ela pras trevas. O que vai acontecer é que ela vai, de fato, acreditar. Olha, existe de fato essa parada aí. machismo. Esse machismo, etc. E esse pessoal é mau. Eu vi o que eles são capazes de fazer digital. Imagina esse pessoal votando. Imagina o político que vem depois disso. E aí acabou, amigo. A partir daí, acabou-se pro Betinha. Acabou-se. Você Tia May, do Tom Holland, lembra? Pô, todo mundo adorou a Tia May novinha. Ficaram babando, falando, pô, Tia May gostosona, Tia May milf. Sendo que isso não tem nada a ver. Porque não é nada demais com essa mulher. O nego só quer bater uma bronha mesmo. Mas veja, eu tenho certeza que na época o pessoal criticou o fato dela ser assim. Não ter fidelidade. Mas não foi atrás dela, ficou perseguindo ela assim. Gostosa! Eita porra! Não! Inclusive, se ela tivesse lançado OnlyFans, ela tava muito mais rica hoje. Junto com o filme. Estaria rica, multimilionária. Tava com fuck you money e foda-se. Com a Tia May, cara. A Tia May é pra ser velha, né? Bem velha. Todo o ponto da Tia May ser velha é justamente porque o Peter tinha que começar a trabalhar mais jovem pra poder sustentar ela, porque ela não tinha condição de trabalhar. Então só essa mudança de aparência da Tia May mudou completamente a própria história do Peter Parker. E ninguém reclamou, ninguém. Todo mundo adorou a Tia May milf, cara. Eu não vi ninguém fazendo movimento de negatividade. Eu tenho certeza que teve pessoal que reclamou, mas não foi perseguir ela. Mas em Game of Thrones ninguém reclamou da Bella Ramsey. Olha isso, cara. Esse argumento é uma grande falsa equivalência. Em Game of Thrones, a Bella Ramsey era uma figurante praticamente. Apareceu em quê? 3 cenas? E ela era uma criança fofinha na época ainda, né? Então vamos ser honestos aqui. Não vamos fingir que não existe essa cobrança grande com a aparência feminina nas obras, né? Que é uma cobrança 1000 vezes menor, quase inexistência com a aparência masculina. Tem muitos atores considerados feios interpretando papéis grandes, super-heróis, que não tem nada a ver, né, com o visual original dos personagens, que são originalmente bonitões. E ninguém reclama tanto como reclama de personagens femininas, cara. Pode ver que o primeiro debate dos caras sobre qualquer super-heroína, qualquer casting, é se ela é bonita o suficiente ou não. Se a atriz é feia. Esse é o primeiro ponto que as pessoas vão falar. Só ver o que os caras postam. E voltando pros games, o que você mais vê por aí... Isso daí pra mim não tem nenhuma diferença. Aqui eu acho que o Peter já tá... Pra mim, se o pessoal busca se a personagem é feia ou não, cara, isso é uma conduta normal. A gente olha pra alguém, a gente pensa se a pessoa... A gente identifica se a pessoa é bonita ou feia. Isso é o meio artístico, isso faz parte do meio artístico. A grande questão aqui é perseguir uma pessoa, tentar fazer mal a uma pessoa porque ela é feia ou porque ela é bonita. Isso é a grande questão que tem que ser abordada. Por quê? E aí eu vou enfatizar de novo a noção que o Peter Jordan trouxe no último vídeo que a gente reagiu, que eu tava respondendo ao Geek SP. O que a gente tem que analisar? É, de novo, uma forma de identificar características para perseguir um determinado tipo de grupo e fazer o que você quer fazer de raiva a partir de certas características que contemplam um determinado grupo e ficar perseguindo essas pessoas. Agora, comentar se a personagem é bonita ou não, cara, isso é internet, isso é jornal. Peter, tu faz vídeo de quem ganha, Goku ou Saitama. Tipo, irrelevância completa, tá ligado? Tipo, o mundo business, o mundo da informação, o jornalístico, informativo,
ele tem muito desses small talk. Isso é característica brasileira e mundial. O mundo todo tem isso. Tem pessoas que pagam dinheiro pra caramba, paparazzi nos Estados Unidos ganham dinheiro pra caralho pra tirar foto de um cara dando sandália. Sim. Tá ligado? Tipo, isso são os miúdos da humanidade que são miúdos. E por serem miúdos, compõem um grande pão de merda. Tá tudo bem, tá ligado? Tipo, comentar se o casting é bonito ou feio, analisar a fidelidade, a beleza. Cara, isso é uma coisa que acontece. Agora, isso virar por parte dos fãs, por parte das pessoas que estão assistindo, um motivo pra ir lá xingar e perseguir o personagem, a atriz, ou seja lá quem for, porque ela é bonita ou feia, aí nós estamos falando de uma outra coisa. Isso é um instanciamento do primeiro acontecido. Agora, por exemplo, eu tenho duvido que o pessoal lá do Legend Geek, os Alba lá, tenham ido no perfil dela xingar ela de feia. Não acho que nenhum dos dois tenham feito isso. Os dois são adultos, casados. E tem muita coisa pra fazer do que ficar xingando a Bella Ramsey sei lá, no Instagram, no YouTube. Duvido que eles tenham falado isso. Eu converso com o Alba e o Alba... Cara, o Alba mal tem tempo direito. Ele trabalha no Pânico, faz vídeo pro canal, faz 4 vídeos por dia no canal dele. Faz uma porrada de coisa. Duvido que os Albas iam lá xingar. E aí você tá contaminando o que a fanbase faz com o que o cara que faz o vídeo faz. Sim. Entendeu? São duas coisas diferentes. Duas coisas diferentes. Mas que, de fato, o Peter tá certo nessa questão do pessoal perseguir a Bella Ramsey, ele está. Isso aí não tem como tirar esse ponto. São perfis grandes reclamando da aparência de personagens femininas, mesmo quando elas são lindíssimas, como por exemplo a Ciri de The Witcher. Ou a Lúcia de GTA. Pô, vi várias agora fazendo isso. E ainda assim os caras estão reclamando, Fala do GTA aí. chamando de baranga. Isso rolou em massa. Agora eu pergunto, você já viu O CJ. Não dá pra tocar o CJ com o rosto quadrado, cara. Não dá, não. alguém reclamar do CJ, do San Andreas? Já viu alguém falar que o CJ é feio? Que o Michael ou o Trevor do GTA V são feios? Os caras não reclamam de homem feio. Mas é que tá, o Peter. Aí eu vou ter que defender aí. O cinema é uma forma de soft porn, né? Vamos ser sinceros aqui. O cinema hoje, a produção de conteúdo é um soft porn, né? Então, assim, as atrizes que estão se colocando nessa situação de serem sexualizadas, elas estão se colocando na posição de serem sexualizadas. E elas são sexualizadas porque elas fazem com que elas sejam sexualizadas. Inclusive, elas querem ser sexualizadas. É que nem uma atriz que é muito conhecida, esqueci o nome dela, você já viu, Adolfo, que é uma loira de uns peitos gigantes, que é bem famosa. Que ela fica reclamando que só chamam ela pra ficar mostrando os peitos no filme e ela continua indo no filme pra mostrar o peito. Tá ligado? É tipo uma pessoa... Pode falar. Eu não recordo, nunca assisti muito filme. É, tem uma atriz... Eu não assisti o filme, mas a João comentou comigo. É uma atriz que ela tem uns peitos muito grandes, tipo, muito grande mesmo. E ela é muito bonita e ela fica... Ai, meu Deus... E ela fica, tipo, com um decotão reclamando que ela é sexualizada. Então, tipo assim, eu sei que o fato delas se sexualizarem não quer dizer que tá certo a gente sexualizar e assistir os filmes. Por mim, eu nem assisto, brother. Eu nem assisto. O que tem de livro, o que já tem de filme antigo não é brincadeira. Não preciso estar vendo tudo que há de novo na porra do mundo. É por isso que eu não tô comentando filme aqui. Eu não consigo ficar assistindo um filme novo, cara. Não dá pra mim. Não dá. Tu tem interesse em ficar assistindo um filme novo toda hora? Não dá, cara. Tem quem estuda cinema, não fica assistindo um filme novo. Quem estuda cinema, cara, a não ser que o cara queira produzir cinema e está atualizado, o cara que estuda cinema, ele tá vendo um filme, sei lá, em preto e branco australiano. Foda-se. Sim. Entendeu? Então, assim, obviamente que é aquela coisa, né? Você tá reclamando da puta, você reclamar com o cara que come a puta. E você reclama do cara que come a puta, você reclama da puta. Não dá, né? São os dois. É uma participação mútua. As atrizes se sexualizam, são sexualizadas, praticam atos sexualizantes mesmo, são muito pessoas depravadas no geral, essas de Hollywood, são depravadíssimas, têm vidas depravadíssimas, tanto os homens quanto as mulheres, e se sexualizam com uma facilidade absurda. Não tô falando nada novo, porra. Entendeu? Não tô falando nada novo. Então a questão não é que o pessoal tá sexualizando a personagem. É erro tanto da porra da atriz, quanto o cara que fez o filme, que quis a personagem sexualizada, quanto quem consome, porra. Não dá pra gente ficar fazendo essa parcela. E por que isso não acontece com homem? Porque homem tem estereótipos, né, caralho? Homem não tem peitão. Eu tenho, mas não é algo que... não é algo que atraia sexualmente as mulheres, um gordo peitudo. Mas os estereótipos masculinos, o homem misterioso...
o homem que se veste de determinada maneira, ou determinados estilos, homens têm variados estilos, enquanto, na verdade, você vai ver os estilos de mulheres que as pessoas sexualizam, é o quê? Peito e bunda, porra. Por quê? Porque todo mundo chupa peito, caralho. A gente passa a nossa infância dos 0 aos 2 anos, normalmente, chupando peito, porra. É óbvio que o peito vai chamar atenção. Ora, porra. Não, cara. É porque é óbvio, porra. Sabe do Freud pra dizer que a gente chupou peito a vida inteira, desde a infância. Tem gente que chupa a vida inteira, né? Tem gente que para de mamar aos 5 anos. Tem gente que morre antes de mamar. Então, assim, veja que tem uma continuidade nas mulheres, na questão dos estilos. É o quê? Sempre tem decote, porra. Sempre tem decote, roupa colada. Olha as personagens, né, de anime, de jogo, de super-heroína, de bagulho, tipo, todas elas têm um apelo, todas não, né? Algumas que se destacam, pelo menos, tem... Dependendo de anime, todas têm. Apelos sexuais. Cara, tem quadrinho que jogou com isso, né? Por exemplo, lá, o caso que é aquela lá da She-Hulk, né? Ela se utilizava do poder de ser gostosa. Sim. Era o poder dela. Literalmente. Era o poder dela. Tanto é que nos quadrinhos ela transa que só o caralho. Então, tipo, porque realmente havia fãs punheteiros de... Que batiam pro Hulk, só que se assistiam mal. Aí decidiram bater pra She-Hulk. Tá liberado, família. Tipo, cara, isso não é uma conduta cristã. Não, não é não. Não é não. Não é não. Então, viu? Esse é o ponto que eu tô falando da hipocrisia. Você tem que cobrar pra pessoa pra voltar pra verdade afirmada. E não de um momento onde não foi afirmado. Entendeu? Essa é a hipocrisia aqui que o Peter tá passando. Porque esses caras aí, cara, eles passam algum tipo de estilo. Esse careca aí, ó, todos esses três aí, eles passam o quê? O estilo do cara que vai pegar e vai e come, né? No GTA V, se eu não me engano, joguei um pouco no GTA V, mas ficou de graça, mano. E esse do meio aí não é atraente. Esse do meio aí tem uma cena dele transando com uma velha. Ah, é. E come é velho mesmo. Comedor de velho, esse aí. Mas o ponto é esse. Não dá. E aí sim, Peter, eu acho... Esse é o ponto que você tá se deixando... É que nem o pessoal da direita que tá ficando woke. Você tá indo pro lado woke de esquerda. Ah, olha aí, ó. Sexualizam as mulheres e reclamam do corpo das mulheres, mas não reclamam do homem. Irmão, não reclama do homem porque, cara, não dá. Porque o homem, o que as mulheres ficam olhando, é o quê? É um estilo, é um jeito de homem de se apresentar. Sim. O jeito feminino é o quê? A primeira face, tá? Não tô falando dos outros fatores. O que chama atenção esteticamente é físico. Todos os estilos femininos vulgares são roupas apertadas, espremendo os seios, decotes, bundas grandes apertadas. É isso! Não tô falando nada de novo, porra. Aí sim, aqui eu posso dizer, o Peter está se direcionando para um lado de woke de esquerda. Porque tá tentando chamar uma certa hipocrisia de cobrar mulheres não cobrarem homens. Não tem que cobrar ninguém da beleza. Se fosse o contrário. Se fosse o contrário. Sim. Nem ligam pra aparência dos personagens masculinos, mas eles sempre exigem beleza de personagens femininas. Não adianta querer argumentar contra isso, cara. É a realidade. É fato, tô mostrando pra vocês aí. E se você é assim, tá tudo bem, cara. Eu não tô julgando você por isso não, de verdade. Só quero que você Mas tem que julgar. Tá vendo? Tem que julgar. Não que você tem que julgar no sentido de ficar perseguindo a pessoa, né? E de ficar falando disso, mas é uma coerência, né? Se você acha que é errado perseguir a Bella Ramsey porque ela é feia, também é estranho ficar perseguindo visualmente uma mulher porque ela é atraente. Sim. Né? Sim. É errado dos dois jeitos. Tanto o cara que tá no Instagram da Bella Ramsey pra reclamar, quanto o cara que tá no Instagram da mulher pra bater punheta. Ambos estão errados. Ambos são condutas erradas. Esse é o problema. Tem que ser, porra, fiel à verdade, Peter. Só que tu tá com medo de ser cancelado. Falar aqui mesmo, tá com medo de ser cancelado. Mesmo tu tendo a capacidade de ter fuck you money. Sim. O Peter hoje tem capacidade de fuck you money, porra. Não tenho dúvida disso. E ele não precisa aparecer pra ganhar dinheiro. Ele já mostrou no curso dele. Ele consegue fazer o canal do YouTube ficar muito grande sem aparecer. Canal Ghost. Mas ele tem alguma vontade de ele quer permanecer o trabalho. Tanto é que tá fazendo o filho dele fazer vídeo pra continuar com o canal, quando ele ficar cego e tal. Mas não podemos esquecer disso. Esquecer do quê? Que isso também é errado. Isso também é errado. Reconheça isso. Seja homem e reconheça isso, Cara. ok?
Não fica dando Parece que ele tá falando com os filhos, né? desculpinha de que o problema não é a aparência, é a fidelidade. Porra, não minta pra você mesmo. Para, só para. Você sabe que o teu problema é sim a aparência feminina. Seja honesto. Enfim, queria deixar esse vídeo aqui pra trazer o meu lado sobre o que tá acontecendo com a Bella Ramsey e como eu acho que eu devo me posicionar como homem cristão. E da minha parte, eu não tô preocupado com o chilique que os adolescentes... Não se comportou completamente, né, Peter? Se comportou parcialmente. Você tá certo, mas tá sendo inconsistente. da internet estão dando, né? Eu acho que cada um sabe de si. Cada um responde pela própria maturidade. Eu só posso falar por mim, e por mim, eu digo que eu teria vergonha de fazer o que essa galera tá fazendo diariamente, sem parar. Eu jamais faria isso de influenciar meus seguidores, meus inscritos a atacarem uma garota pela aparência natural e biológica que Deus deu pra ela, cara. Ela é assim porque Deus fez ela assim. Por que eu, galera, macaco velho, vou ficar atacando a aparência natural de uma garota, aparência que Deus deu pra ela pra milhões? Peter, aqui eu vou discordar de você de novo. Isso aqui que você tá fazendo é o que o pessoal da esquerda também faz. Aí a gente tem que dar a César o que é de César, né? Peter, isso é uma coisa que eu vou argumentar rapidamente, mas é uma coisa muito mais complexa e não vai dar tempo de argumentar aqui. Mas vamos lá. Completo, né? Eu vou dar um salsa. O que você tem que ter em mente é o seguinte. Uma coisa é o cara comentar a aparência. E o próprio telespectador criar as opiniões dele e ele fazer o comentário dele. Isso é uma coisa. Outra coisa é o próprio cara que tá criticando a aparência também ir lá no Twitter ou no Instagram e ficar xingando. Por quê? Porque o algoritmo mostra o seguidor no momento vai estar com enfervescido, vai ver a pessoa que ele segue fazendo isso e que ele gosta e vai replicar o mesmo ato. São dois distanciamentos diferentes. Quando a gente vai falar do efeito manada, que é o que o Peter tá querendo falar, é um ato da manada. Não é um boi parado assim, fazer assim, vamos correr, gente, e aí vai ficar todo mundo parado. Agora, se os bois começam a correr desenfreado, os outros bois começam a correr junto. Essa é a prospecção e a noção do conceito de manada. Efeito mamada. Geralmente acontece assim, por exemplo. A gente pode falar também de suruba. Né? Na suruba, geralmente, começa todo mundo meio... E aí, quando o primeiro começa, aí o resto meio que... Eita, massa, vamos. Né? Então, o efeito manada é assim. Agora, se alguém fala, ei, pessoal, o que vocês acham de a gente fazer uma suruba? Aí todo mundo vai começar a fazer uma suruba? Não. As pessoas vão conversar, vão pensar, tá ouvindo, etc. Vão discutir civilizadamente que isso é o Ocidente. Bem-vindo. Porque o Ocidente fazia muito sentido quando tinha fogueira. Essa parada de conversar quando tinha fogueira fazia sentido. Quando tirou a fogueira, acabou-se pro Ocidentezinho, tá? Você tá no ponto do Maritã. O ponto do Maritã. Todo mundo tem o meu ponto, né? Uma sociedade que considerava mais autoestima a verdade. Quando tirou a fogueira. Não tô defendendo, ele fala, né? Mas... Eu também não tô defendendo. Não tava esse valor aqui, entendeu? Mas eu acho que se tivesse uma fogueirinha... Se tivesse uma fogueirinha, a turma pensaria duas vezes. Mas não vou defender porque quem é que vai montar a fogueira e vai acender o fogo, né? Esse é o problema. Hoje ainda existe, sabe? Essa fogueira. Né? Existe, é virtual, é o Estado, mas assim, não é uma fogueira mesmo. Sim, não é um bagulho, não é um negócio... Porque, por exemplo, na Suíça. Tu vai preso na Suíça, tu tem uma cadeia que tu fica 12 horas fora da cela, tem piscina, biblioteca, come bem, tem TV, tem banheiro limpo. Bem, se um cara assim, um cara brasileiro assim, que ele quer ler uma parada, quer sair formado, ele vai pra Suíça, comete um crime assim que não faça mal a ninguém, né? Que o Estado é repleto desse tipo de crime. Vai lá, se entrega, fica 10 anos preso, passa 10 anos ainda aprendendo, conforto, não precisa trabalhar, sai formado, sai com 4 PhD, pô. Mas lá na Suíça tem um problema com essas coisas, porque eles são mais rígidos com... Tipo, eu não sei se eles poderiam mandar o cara pra fora do país, porque a Suíça eles têm bem mais rígida do que a gente. Vai, naturaliza. Pô, vale a pena o esforço, pô. Não é não? Vai, naturaliza e depois 10 anos na cadeia,
estuda, sai 4 PhD e vai pra vida. Isso aqui é humor, tá, gente? É pra rir, mas eu realmente cogitaria. Dá pra virar padre também, né? E assim, você vai dizer, pô, mas padre não pode transar. Assim, na cadeia só se for de costa. Seguidores meus. E o pior é que tem gente que acha que era obrigação minha fazer igual os caras aí, cara. Porque do contrário, se eu não fizer, eu tô passando pano. Eu recebi Pix da HBO. É bizarro que tá se tornando essa comunidade. É Pix. Vão falar que eu recebi Pix do Jordan. Queria eu. Queria. Não. Se eu recebesse do Peter pra defender a verdade, eu estaria feliz. Se o Peter disser, ó, Malboro, eu vou te pagar. Tá escutando, né, Peter? Eu vou te pagar pra tu defender a verdade. Oxi. Eu já ia fazer de graça, Peter. Eu defendo quem for. Tá do lado da verdade, eu vou defender. Aí você vai perguntar, Malboro, você é dono da verdade? Que é assim que os modernos se pronunciam normalmente, né, os progressistas. Eu responderei então, olha, como diria Luiz Gonzaga, eu não sou dono da verdade, mas eu sou filho do dono. Sou o filho do dono. E como, se alguém tentar entrar na casa do teu pai, tu vai deixar e escolher a casa do teu pai, a propriedade do teu pai? Não. Então, se é a verdade e ela é de Deus, e eu sou filho de Deus, então eu sou filho do dono, porra. Entendeu? Então já não vem com esse papinho de viadinho não pro meu lado, não. Isso. Perderam a noção da realidade. Ah, o Peter agora é o woke. O cara que diz isso não tem a menor ideia do que é woke, né? Zero. O cara não sabe o que é woke. Você fala que eu sou woke. Irmão, você esquece. Você... Assim, Peter. Leões. Com a certa autoridade que nós temos aqui com 11 livros, eu posso afirmar o seguinte. Você não é woke, mas que você tá doidinho pra pular o muro, digamos que sim. Por que eu digo isso, cara? Por um motivo muito simples. Os argumentos que eu fiz outra hora aqui. Por quê? Porque, veja bem, você teve vários deslizes nas suas formas de argumentação. Você precarizou o seu argumento. Você tentou estruturar o seu argumento de diversas formas e falhou tentando fazê-lo. Beleza? Então, assim, tem sim um pé no woke. Se você tenta... Quando você não estuda. Quando você não estuda e tem motivações pessoais e é influenciado pela política geral, que é o caso das pessoas que não estudam, você vai estar, em alguma medida, sendo regido pelo movimento presente. Correto? Adams? Tu tá fazendo um celularzinho aí, velho? Você não consegue. Tu tá virando Miori. Eu já falei isso pra tu. Não lembro quantas vezes eu falei isso pra tu, né? Tu tá virando Miori. Daqui a pouco tu vai gritar que tu não tem pau. Daqui a pouco tu vai falar, não tenho pau! Ou então tu vai falar assim, ó. Ai. Tu vai começar a falar assim, tá? Mas, o que eu tava falando? Ah, quando você não tem... Quando você não estuda, quando você não domina sua mente, né? Quando você não é dono dela, alguém vai ser. Então, você é influenciado pelos filmes, você é influenciado pela música, você é influenciado pelo discurso corrente, você é influenciado pelas coisas que você vê. E assim, não tem como amar o que não se conhece, né? Não tem como se amar o que não se conhece. Então, como já diria Santo Agostinho, se não se dá pra amar o que não se conhece, não dá pra amar a verdade, se você não a conhece. E como é que a gente passa a conhecer ela? De forma do intelecto. Estudando. Não tem pra onde ir. Então, se você pode até conhecer a verdade no sentido intuitivo e pela vontade, mas o seu intelecto, quando chegar isso no seu intelecto, você vai ser uma pessoa que vai ser guiada pro lado. É aquele negócio, né? O inferno tá cheio de boas intenções. E o céu também, viu? E o céu também. E qual é a diferença do cara do céu e do inferno? Ambos lidaram com a verdade de forma diferente. Então tenham sempre isso em mente, e você também, Peter. Sendo muito sincero. Você não é o woke ainda, você não está sendo woke ainda, mas você está usando vários argumentos da direita e que estão virando o woke de direita que conversam com a sua estrutura de argumentação. Você se perdeu completamente, ponto.
né? Vai lá, corre lá pra alguém pra te dar um abraço. Olha o Peito tá falando, ele é um woke mesmo. Beleza, esse abraço você vai ter, com certeza, de alguém, né? Porque você precisa disso. Você que me chama de woke, você só prova que você tá seguindo o influenciador errado, porque você não conseguiu aprender até hoje o que é woke. Na verdade, esse tipo de comentário, me chamar de woke, só ridiculariza. errado, tem que seguir o Malboro L. Assim, Peter, não vai dar pra aprender o que é o woke nos seus vídeos. Eu acabei de falar. Tipo, pela vontade, você consegue até constatar, chegar na verdade, né? Olhar pra verdade, mas você precisa da participação do intelecto. Ou seja, de pensar, né? Da capacidade do intelecto. Você vai ter que estudar. E assim, não tem nenhum vídeo seu, Peter, sendo muito honesto com você, que você explica o que é woke. Não explica. Não define, não explica. E você demonstra algumas coisas que concordam com a noção de woke. Mas aí também a direita tem um woke de direita também, que foi no vídeo passado que a gente falou do Geek SP. Com o isso e agora com o Peter Jordan. E agora que eu entendo. Peter Jordan. Complicado isso aí, bicho. Movimento anti-woke. Porque qualquer um com 2 neurônios sabe que eu não sou lacrador. Só vê os vídeos do canal. Só vê os vídeos do canal. Até hoje, ainda batendo também. O problema, Peter, é que quando você chama alguém de woke de direita, ele pode repetir o mesmo discurso seu. Né? Sim. É só ver meus vídeos, cara. Qualquer um que vê meus vídeos sabe que eu não sou woke de direita. Isso não significa tanta coisa. Qualquer um pode usar esse ponto. Se qualquer um pode usar esse ponto, inclusive estando errado, pode ser que seja o mundo onde você está errado também. Em cultura woke, porque eu não gosto disso. Mas achar os ataques da Bella Race errado é ser woke pra Eu prefiro o negócio do Marquito. essa galera, cara. Na cabeça deles, ser anti-woke, né? Anti-woke é passar o dia chamando mulher de feia na internet. Ah lá, esse cara é anti-woke, tá chamando a mulher de feia. É ficar fazendo ofensas, ameaças no perfil de garota, cara. Os caras passam o dia consumindo conteúdo de guerra cultural, conteúdo anti-woke, e nem eles sabem o que é ser anti-woke ainda. O cara não aprendeu, você não sabe. Ô, Peter, define aí o que é woke. Ei, Peter, começa então a explicar o que é woke, pô. Faz um documentário explicando o que é woke. Divulga o livro. Divulga. Não precisa nem divulgar o livro, fala com o Bressan, não precisa nem me chamar. Fala com o Bressan. Aqui, ó, o livro é do Bressan, chama o Bressan, não tem nada a ver com isso aqui comigo, assim, tem, né, que é meu amigo próximo. Mas, então não precisa nem divulgar, pode ler o livro e fazer, se baseando no livro, sem dizer que é do livro. Mas vamos contribuir pra verdade aí. Não vai ver esse vídeo, mas vamos fazer um documentário sobre o woke. Faz aí um documentário, tu tem dinheiro, porra, tu tem com dinheiro, contato, capacidade. Eu que não tenho. Não tenho dinheiro, não tenho porra nenhuma. Mas faz um documentário sobre o que é woke, bota no teu canal. O que é o woke. E mata a pau, pô. Faz um documentário de 2 horas. Vai pegar view pra caralho. Tu vai poder já falar de woke de direita. Faz 1 hora de woke de esquerda, woke de direita. Pronto, já mata a pau, porra. Já mata a pau. Vai crescer pra caralho. Vai definir a parada. Vai evitar confusão. O vídeo vai estar... Dá Ctrl+C, Ctrl+V. Manda aí, estuda aí. Olha aí, 2 horas aí. Aprende aí o que é woke. Enfim. Não faz. Não tem como aprender o que é woke nos seus vídeos, Peter. Desculpa. Falar a verdade. Não tem como aprender o que é woke no seu vídeo, velho. Não tem como. E não precisa dedicar ao meu canal, não. Se bem que só tem o meu, né? Pega o livro, manda pra alguém, manda o cara fazer um canal estudando esse livro aqui. Sem dizer que tá estudando o livro, sei lá. No Brasil só tem a gente, né, velho? Não. Tem um outro pessoal. Acabei de lembrar. Tem mais umas 2 mulheres. Mas no teu canal não vai aprender, Peter. Desculpa, não tem nada no teu canal que ensine o que é o woke. Não tem nada nesse canal. Desculpa, não tem. Não tem. Sabe o que é anti-woke. Você tá me chamando de woke, você não sabe o que é isso, cara. Você não sabe, cara. Se informa com alguém realmente que entende do assunto, cara. Se informa com alguém que realmente entende. Não um cara que vai lá e se diz anti-woke. Porque esse cara pode não estar te passando a informação certa, ok? Porque sim, pode ter uma guerra cultural, é que tá acontecendo agora, mas o cara tá te passando errado essas dicas. E existe um motivo pra essa minha opinião ter feito criadores de conteúdo se movimentar. Virou um ninho de vespa, né? Por mais óbvio que seja tudo isso que eu falei nesse vídeo, né? Isso incomodou uma galera, porque são pessoas que justamente monetizam em cima de ataques a personas populares. Então esse é o tipo de comportamento que eles querem reforçar
porque dessa forma existe um aumento de participação pública nesse tipo de comportamento negativo. Daí também aumenta a visibilidade online de quem instiga esses comportamentos negativos, né? E assim os caras conseguem perpetuar um ciclo de negatividade e prendendo mais gente nessa bolha, tá cada vez fechando mais a bolha. Tem estudos sérios sobre isso, ok? Feitos por pesquisadores sérios. E muita gente... Eu não vou me dar o trabalho de ler esse texto agora não, tá, Peter? Mas eu tenho certeza que o seu canal se encaixaria nisso. Por que eu digo isso, Peter? Porque quando você critica um filme, vai se encaixar nisso. Esse tipo de estudo, ele vai muito incisivamente contra essas coisas que você faz. Quando você pega e fala do filme no sentido ideológico, como você fez da Branca de Neve, na questão marxista, ok, realmente tinha. Realmente tá certo. Mas quando você começa a acusar determinadas coisas nesses filmes, nos seus vídeos que você o faz, você entra também como está lidando com o ódio que essas pessoas têm. Porque, vamos ser sinceros, Peter, ninguém vai no seu canal para aprender marxismo. Ninguém vai no seu canal para aprender woke. As pessoas vão no seu canal para embasar o ódio que elas têm. Você, como um dono de canal grande como o seu, quando você produz esse tipo de conteúdo, você não está explicando o que é marxismo. Você não está refutando o marxismo. Não tem proposições de fato bem estabelecidas. Existem opiniões e afirmações. E opiniões e afirmações contrárias é geralmente o núcleo do ódio. Eu já vi alguns estudos parecidos com esse, eu já vi algumas pessoas de esquerda utilizando esse estudo. E utiliza-se assim. Então veja, no seu canal, você não vai refutar essas coisas. E veja, nem estou dizendo que você deveria fazer. Mas muito cuidado com a lança que está na sua mão. Porque muitas vezes você pode tropeçar e sentar em cima dela e rebolar gostoso. Nesse caso, você errou. Muitos jovens, principalmente, estão embarcando nessa onda sem perceber que estão entrando nesse ciclo de negatividade que é basicamente só rage baiting, hate watching. É uma técnica, né, para conseguir views e audiência em cima de negatividade. Os caras engajam em cima. Mas esse rage bait, essa negatividade, vem o quê? Da crítica. Sem fundamento e sem embasamento. Então, quando você só apresenta a crítica e diz, esse filme é marxista, esse filme tem questão marxista, teoria de classe, e você não explica o que é isso, você não refuta isso, você não esclarece o termo, ele vai continuar nas trevas. E aí aquele que está assistindo vai entender subjetivamente aquilo e vai aderir, vai suprir o ódio dele, a raiva dele, o rage bait dele. Então, muito cuidado com esse tipo de conteúdo que você está fazendo. Por quê? Porque as pessoas usam, como por exemplo o Luigi já usou, para defender uma noção de snowflake, que são os ambientes controlados. A gente já escreveu sobre snowflake? Escreveu, tá em qual livro? Tá no próprio Network? No próprio Network? Muito obrigado, Adeus. Oi? Sobre espaços seguros. Espaços seguros. Os safe spaces. O que eles querem produzir é o safe space no YouTube na produção de conteúdo para minar os outros. Só que veja, Peter, sem estudo da coisa, você não vai mesmo saber disso. Tô falando aqui na humildade. Sei que você vai ficar puto. Mas tô falando aqui na humildade. Com quem sabe do assunto, quem estuda o assunto, quem escreve sobre o assunto. Aqui, Dança, a gente trata desse assunto há muitos anos. Não em canais de YouTube, mas nos livros, nas pesquisas, nos estudos. Os safe spaces é justamente o que esse estudo que você está proporcionando e você está divulgando quer proporcionar. É esse tipo de estudo que faz isso. E não se engane, existe uma miríade de estudos que usam para se justificar isso. Só que no processo científico, você apresentar um papel não quer dizer que ele está certo, quer dizer que ele está no ambiente da validade do discurso. Ele está ali para ser discutido. Será que é isso mesmo? É isso que se faz. Por exemplo, um estudo que as pessoas usam muito. Quando ensinaram os macacos a usar moeda. Aí a primeira coisa que os macacos foi fazer foi prostituição. É sério? A primeira coisa que os macaquinhos foi dar uma afundada também. A macaquinha começou a dar o... O que os cientistas tentaram... Várias pessoas tentaram tirar desse estudo, viu? O capitalismo. Tu vê? Só que, é um macaco, cara. O macaco só trepe com banana. Ele vai comprar o quê? Vai fazer o quê com o dinheiro? Ele banana, ele vai lá e sobe no lugar e pega. Qual é a dificuldade do macaco? Trepar. Sim. Afirme que tinha dificuldade. O macho tem facilidade, ele já tem a banana, ele vai trocar com a fêmea e vai comer a fêmea. E é um macaco, porra. Não preciso repetir que isso é um macaco.
Mas é um exemplo de como se usa os estudos. Então entenda esse estudo como um macaco trepando. É isso que você está dizendo. E aí esse tipo de estudo vai ser usado contra você, porque você não vai poder fazer os seus vídeos de crítica, porque você não tá explicando as coisas, você não tá aprofundando no tema, você não tá refutando porra nenhuma. Tá explicando, tá dizendo, ó, é isso. E tá tudo bem, por mim, Malboro, tá tudo bem, faça essa porra. Mas cuidado pra porra do escorpião. Aquela história do escorpião e do sapo, né? Que o Nascimento contou em relação a mim. A natureza do escorpião é picar. Cuidado que esse pessoal vai te picar. Esse estudo vai te picar. Só isso. Em cima do ódio. Isso funciona pra caramba. Não se engane, ok? Isso não tem nada a ver com guerra cultural. Tira isso da cabeça. Engajar com ódio não tem a ver com guerra cultural. Tem. Eu convido vocês a estudarem sobre o assunto. Tem pra caralho. Guerra envolve ódio. Guerra cultural. Porra, Peter, ainda bem que ainda bem que tu foi muito singelo agora, foi bom. Guerra tem envolvimento com ódio, Peter. Guerra tem generais, tem armas, tem espiões, tem infiltração, tem tudo isso, Peter. O conceito de guerra envolve ódio. Guerra cultural tem a ver com ódio. Ou você vai dizer que o Olavo de Carvalho não sabia guerra cultural. Guerra envolve amigos e inimigos. Sim, É isso. nós contra eles. E sendo o inimigo, ele quer destruir o mundo, eu vou destruir ele primeiro, né, velho? Tem tudo a ver, Peter, pelo amor de Deus. Assunto, inclusive. Muitas vezes, cara, guerra cultural é uma desculpa pra justificar esse tipo de comportamento. Que é Peter, isso é guerra cultural. Nesse sentido, esse pessoal tá certo. Quem você tá criticando aí tá certo. Essa é a guerra cultural mesmo. É ódio, difamação, ataque, é inimigo, é matá-lo. É como se estivesse vendo uma guerra e estivesse reclamando que a turma tá tirando um no outro. Justamente porque a atitude aí que o Pedro falou, como cristão, não deve ser de encarar essas coisas como uma guerra. Não está na guerra cultural. Isso. Eu defendo que o cristão não deve estar na guerra cultural. Até ainda mais o leigo. A Santíssima Igreja Católica tá lá. É a igreja militante, né? Deixe pra eles. Agora, se eu, como leigo, eu posso ajudar a igreja. Posso fazer mais caridade. Posso ajudar a igreja. Mas a igreja que vai decidir. A igreja que vai decidir. Guerra cultural tem tudo a ver com isso. Tudo a ver. Tudo. Sem tirar nem pôr. Isso é a guerra cultural. E isso você não pode tirar dos soldados. É guerra cultural. Eles estão agindo certo no sentido da guerra cultural. Estão atacando seus inimigos, difamando seus inimigos, arregaçando com eles. Se comprou a ideia de guerra cultural, saiba que essa é a conclusão deles. E eu tenho certeza que você, Peter, que não vai ver esse vídeo, não sabia disso. Isso é guerra cultural. O cristão não está para participar da guerra cultural. O cristão está ali, como São Francisco no meio da guerra, para ajudar os dois lados. Curar as pessoas. Ajudar as pessoas no meio da guerra. O cara tá ali caído, ferido, ajude-o. Leve o amor para ele, tire ele das trevas. Como você mesmo falou. Agora ficar dizendo que isso não é guerra, Peter, desculpa, é guerra cultural. Isso é a guerra cultural. Eles estão agindo certo. Eles são soldadinhos que estão seguindo a cartilha corretamente. Mas você pensa, eu estou aqui nessa guerra contra a cultura woke. Mas você não tá. Você não tá. Você tá dando munição pra cultura woke. Tá fazendo o inverso, cara. E a negatividade dessa bolha, cara, muitas vezes é mirada com um canhão de milhões de seguidores pra aparência de alguém. Às vezes alguém famoso, às vezes não, né? Mas geralmente a pessoa alvo tem sim um certo tipo de relevância, né? Como eu, porque dá mais view, entende? Colocar eu na capa dá mais view pra esses caras. Aí eles se utilizam da blindagem, né? De que essas pessoas são ricas e famosas. Então, tipo, tudo que você diga ou faça é permitido. É como se a pessoa não fosse mais humana por ter dinheiro. A pessoa tem dinheiro, então ela pode aceitar qualquer coisa. Vamos lá, vamos humilhar essa pessoa. Entende? Humilhação pode pra quem tem dinheiro. A gente vive o mundo real. A gente sabe que as pessoas, no geral, são muito mais educadas, muito mais respeitosas cara a cara, no ao vivo. Já na internet é normal, tem vários covardes xingando, atacando, fazendo ameaças de morte, coisas terríveis. Até o dia, Peter, que o cara resolve pegar uma arma e tirar na pessoa, né? Tentaram matar o Trump. O que é a Bella Ramsey? O que é a Bella Ramsey? Peter, não funciona assim, não. Estamos muito perto desse momento, tá? Estamos muito perto desse momento.
escondidos atrás de uma tela de computador, chamando os outros de sojado, de woke, né, sei lá, de frufru, essas coisas. E, de novo, isso não tem viés, não. É dos dois lados, esquerda e direita. Tem covarde dos dois lados. E o perigo que eu quero trazer pros pais, pra você pai que tá me assistindo aqui, é que também tem estudos seríssimos mostrando como as crianças da nova geração estão replicando na vida real comportamentos virtuais. Justamente por quê? Porque na adolescência, essas crianças ainda estão tendo mudanças grandes no desenvolvimento cerebral, no desenvolvimento hormonal. Elas assimilam, elas são tipo esponjas, cara. Qualquer comportamento que elas visualizam, elas replicam e elas acham completamente normal. Então a molecada passa o dia no celular e não diferencia a comunicação tóxica dentro do mundo virtual para a comunicação no mundo real. Pra elas é a mesma coisa, cara. E o problema é sério, porque essa nova geração foi basicamente criada pelas redes sociais. Os pais permitem, né, livre acesso das crianças às redes sociais. Então, tem toda uma área de estudo sobre como as crianças e adolescentes estão manifestando na vida real comportamentos e falas extremistas e agressivas típicas de discursos virtuais. Tem outras coisas sérias também que nem estão ligadas ao assunto desse vídeo aqui, como, por exemplo, a erotização precoce das crianças, que reproduzem comportamentos dos influencers, dos criadores de conteúdo adulto em reels, TikTok, dancinha, esse tipo de coisa, entende? Então, na internet, tem crianças se comportando como adultos e adultos se comportando como crianças. E a minha mensagem é para os pais se atentarem a isso. Se atentarem com que tipo de influência os filhos de vocês estão tendo. Que tipo de pensamentos e formas de se portar com o mundo, com as mulheres, ele está sendo ensinado a reproduzir. Será que a tua filha está na internet agora aprendendo a ser uma mulher que se respeita e respeita os outros? Será que o seu filho está na internet aprendendo a ser um homem que se respeita e respeita os outros? É uma questão importante, que eu acho que é o trabalho dos pais, sim, perceberem que o mundo mudou. E na internet tem umas 50 bolhas diferentes, que se o seu filho ou sua filha caírem lá, é difícil, tio. Cara, esse vídeo aí, esse final dele aí me fez acreditar que ele realmente acha que é o pai do público dele também. Não foi? Sim. Porque parece que ele tava fazendo tudo isso até agora. Não tô dizendo que serve não, tá? Estou constatando. Eu achei interessante esse movimento psicológico. Você acredita tá pensando nisso falando acho, dos filhos dele no vídeo? Não, talvez tenha sido alguma coisa que ele não deu. Ver a vida dele de adulto, né? Pode ser. Não sei, não tô aqui pra tá no divã, não. Mas talvez seja uma falta, né, do que não aconteceu. Uma culpa de achar que o filho... Sei lá, enfim. Porque ele vai sofrer uma lavagem cerebral num período crucial do desenvolvimento do cérebro dele, cara. É difícil tirar. É o que eu falei, o cérebro de um moleque é uma esponja, cara, é uma esponja. Aí eles vão acabar virando justamente esses marmanjos barbados de 30, 40 anos aí que vão ficar propagando, achando que falar da beleza de uma mulher é normal, é algo normal, que tem que ser falado mesmo. Que se tá ali, é celebridade, tem que estar lá, tem que apanhar. Óbvio que isso vale também pra todo tipo de bolha. Bolhas identitárias, ideológicas, políticas. Então o trabalho que os pais da atualidade têm que ter na criação dos seus filhos. Lembrando, cara, isso é só uma opinião minha, ok? Só uma opinião. Quanto aos mais jovens que me acompanham, minha sugestão é que vocês peguem o exemplo dos heróis de vocês. Você gosta do quê? Você gosta de Superman, Batman, Capitão América, Homem-Aranha? Você consegue imaginar esses caras? Isso é muito ruim de exemplo, cara. É pro pessoal vestir fantasia e sair batendo em bandido. Ai, ai. Eu entendi, Peter, mas é porque eu não sou tão novo. Esse tipo de comportamento malicioso? Peter, eu prefiro os anti-heróis. Beleza, tu consegue imaginar o Justiceiro fazendo uma coisa dessa? Nem o Deadpool, que é zoeiro pra caramba, eu consigo imaginar ele passando o dia falando da aparência de uma garota, pô, indo lá atacar ela no perfil dela. Ficar monetizando em cima da humilhação de outra pessoa. Até porque, pô, o próprio Deadpool tem, né, seus sérios problemas de autoestima por causa do rosto dele, da pele dele. Inclusive é por isso que ele usa máscara, cara. Ele usa um traje que cobre toda a pele dele. Tem HQ, inclusive, dele dizendo, não sou um animal, sou um ser humano. Porque tem gente que fica assustada, enojada vendo o rosto dele. Tiram a humanidade dele quando reagem à aparência dele. Nessa HQ, inclusive, cara, ele tava escondido nas sombras pra não verem o rosto dele. Eu lembro até, tem uma história do Deadpool, cara, que o Deadpool até chora quando a mãe da filha dele fica enojada vendo o rosto dele. Tem HQ dele completamente depressivo vendo o próprio rosto no espelho. Então mesmo um herói tão zoeiro como o Deadpool, que jamais humilharia alguém pela aparência. Ainda mais da forma exagerada como estão fazendo com a Bella Ramsey. Pelo contrário, Deadpool ficaria 100% do lado dela. E ainda dá uns apavoros aqui. Não, acho que ele não se meteria, não. Sei lá, cara, Deadpool... Eu acho que nenhum herói se meteria nisso, cara. Treta de... Ele tá entre salvar o mundo e falar com a Bella Ramsey. É tipo isso, né? É, eu acho que não ia... Até porque os heróis nos quadrinhos é sempre a parada macro, né? Então, tipo... Inclusive é um pouco cozice dos heróis, né? Pra eles é preferível salvar, muitas vezes...
um ataque terrorista que vai matar 70 mil pessoas do que salvar 2 pessoas. É meio que, tipo, o dilema do trilho, né? Do trem, né? Pro herói constantemente, né? a gente estivesse fazendo esse tipo de bullying, né? Na vida real, faria, não faria? Eu acho assim, galera, quando você parar pra pensar realmente, pra analisar friamente, sozinho, não jogando na sua bolha, ok? Quando você parar pra pensar sozinho no que você tá fazendo, você vai perceber que, além de não ser legal, não é uma postura de respeito pra você mesmo. Você não tá se respeitando, ok? Eu acho que o meu papel aqui na nova geração é justamente incentivar o respeito. E essa situação da Bella Ramsey, porra, já deixou de ser engraçada, passou dos limites há um tempinho, né? Deixou de ser engraçada. E se você discorda, ok, a gente pode debater civilizadamente aqui embaixo nos comentários. Mas eu sinto que a minha mensagem tá dada. Eu queria exatamente fazer esse vídeo com vocês. Fiquem à vontade pra comentar o que vocês quiserem. Obrigado por esse vídeo. Eu também não ia. Eu ia fazer uma parte primeira, uma segunda parte, mas não precisa. Já foi. Já foi a crítica, os acertos. As críticas e os acertos. Então, o que eu posso fazer aqui, pessoal, com Nada a ver no vocês, rosto dele. é conseguir ajudar vocês nesse processo de estudo e evitar esse tipo de propagação. Então, abemos papa. Na nossa plataforma, que o link vai estar na descrição, nós temos uma série de cursos aqui, inclusive do Anti-Woke. Temos 7 cursos aqui. Temos mais de 800 horas de conteúdo aqui na plataforma. Temos os audiobooks dos livros, para você também ouvir. E os audiobooks comentados, tá? Eu comento os audiobooks aqui, para explicar melhor as coisas, adicionar alguns pontos para vocês. E temos vários outros conteúdos aqui sobre diversas questões, tanto religião, psicologia, sociologia, tudo que você pode imaginar aí, a gente tem lá na nossa plataforma. Porque não é só eu e o Adams, que tem várias outras pessoas que trabalham juntamente conosco para produzirmos essa plataforma. Então tem o livro Anti-Woke, tem os PDFs, tem a plataforma, tudo aí, o link na descrição. Muito obrigado a todos vocês e valeu!